8h33, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020. Muito obrigado a você que está ligado aqui na Folha FM, em 98,3, pelos streamings de áudio e Face, de áudio e vídeo, pelo Face, pelo YouTube, na nossa página também oficial, que é folhafm98.com.br, ouvindo também no seu aplicativo, no seu carro, em Android ou iOS, e no aplicativo Radiosnet, que é o que eu mais aconselho você a ter e usar, porque é muito bacana. É levinho, né? Baixo, gasta pouca memória do seu smartphone. E também, para você que gosta, daqui a pouco esse programa estará editado em podcast em todos os aplicativos. Voltamos com o Arnaldo Neto nesta pauta que é saúde do corpo e da mente durante a quarentena, e como que o assunto é vasto, né, Arnaldo? Tem assunto aí pra gente ir até meio-dia, conversando com esses dois feras aí, o professor, psicólogo Paulo Arthur e também o professor de Educação Física Maurício Calomene. Eles são coordenadores de cursos no Isicença. Não é isso, Arnaldo? Exato. Vou voltar com o Paulo agora, né, com o Paulo Arthur. A gente falando no primeiro bloco, doutor, sobre a questão da influência das notícias, o quanto isso pode ocasionar aí, até mesmo uma certa ansiedade muito maior na população. Agora eu queria ouvir do senhor o quanto influencia a população também o posicionamento de lideranças no momento quanto esse. Vamos pegar um exemplo prático aqui. As prefeituras e os governos dos estados começaram a decretar aí medidas de isolamento social. O presidente da República faz um pronunciamento em rede, meio que desautorizando tudo que os prefeitos e os governadores estavam falando. Na prática, eu fiz uma matéria quanto a isso, ouvindo os prefeitos aqui da região, que o movimento nas ruas foi muito maior a partir do posicionamento do presidente, né? Que muitas pessoas que acreditam politicamente nas questões do presidente se inspiram naquilo que ele fala e a partir dali começam a seguir as orientações. Esse impacto é muito forte nesse momento de crise, as pessoas buscam lideranças nesse momento, e como essas lideranças deveriam se preparar sabendo desse poder de persuasão delas? Politicamente eu não conseguiria responder, mas em termos psicológico, todos nós temos líderes, nós temos nossos heróis. Isso é normal, as crianças têm seus heróis. Aliás, está faltando heróis para nossas crianças, né? Quem são nossos heróis hoje, né? O adolescente, qual é? Só tem, talvez, jogadores, mas antigamente tinha outros heróis que as crianças se espelhavam, e também os adolescentes, os jovens têm seus heróis. Nós, os adultos, também temos referência. Nós não vivemos sem referências, vamos dizer assim. Todos nós estamos debaixo de uma certa liderança. Ninguém é assim, tão autônomo assim, nessa questão da liderança. Eu diria assim que pensei um pouco em Hegel, que é um filósofo alemão muito importante, fala da dialética, não é? E ele fala que a dialética tem 3 movimentos: a tese, a antítese e síntese. O que está faltando no Brasil é uma síntese, não é? Tem a favores e tem os contra, vamos dizer assim. Mas acho que, e pensando em bem-estar, vamos dizer assim, das pessoas diretamente, do cidadão brasileiro, das famílias, das crianças, dos idosos, precisaríamos ceder o espaço para que haja uma síntese, embora já está havendo já uma pequena síntese de alguns prefeitos, alguns governadores, e até o ministro da Saúde deu uma ideia pequena sobre isso, de que, por exemplo, as cidades que não têm vírus, como já foi falado ontem para alguns governadores, que não têm vírus ainda, ou não terá vírus, de pessoas infectadas, a volta às atividades, vamos dizer assim, comerciais, enfim, começarão a ser gradualmente. Talvez uma síntese esteja surgindo nesse sentido, mas eu acho que falta uma síntese nesse. A gente fala muito de nós aqui, viu, Neto, que estamos saudáveis, né? Vamos dizer assim, graças a Deus, né? Ainda não temos o vírus e não teremos, né? Mas precisamos pensar de quem já tem o vírus também, a família que tem lá, os entes queridos. Porque, por causa da pulsão de vida que eu falei no início dessa entrevista, vou dar um exemplo. Se tiver 1000 pessoas num lugar
e alguém disser o seguinte, ó, apenas das 1.000 pessoas, uma pessoa vai morrer. Uma pessoa vai morrer. Ninguém, interessante, o ser humano tem isso, ninguém vai pensar que vai ser ele. Individualmente vai morrer. Alguém vai morrer, menos ele. Quer dizer, isso a gente tem que tomar um pouco cuidado, que o Calomene falou, tem que ter essa consciência, não é? Essa consciência de que eu poderei ser uma vítima também. Mas a maioria de nós, por isso está aglomerado, as pessoas não têm essa sensibilidade de que ela, entre os 1.000, pode ser a pessoa que vai morrer. Então, está dando um pequeno exemplo para mostrar como é difícil nós termos essa consciência. Embora esta doença, esse vírus, veio pela elite, né? A elite brasileira que trouxe o vírus. E, por enquanto, são as pessoas mais abastadas, em certo sentido. Claro que tem muitas pessoas que não têm tanto recurso também estão sofrendo, mas as pessoas que têm mais recursos, que viajaram muito, visitaram o mundo, no turismo, trouxeram o vírus, e essas pessoas estão um pouco mais vulneráveis nesse sentido. Aqui em Campos, por exemplo, tem um caso em que a pessoa veio de Nova York e passou para uma outra pessoa, né? Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Agora, como eu estava dizendo, falamos para nós que estamos por lado de cá. E quem está lá? Então, eu diria também para as famílias, aqui temos 9 casos confirmados, temos 9 famílias, né? Cada família deve ter vários membros, então são muitas pessoas afetadas. Então, a gente tem que pensar não só daquele que está afetado, tem a doença em si, mas aquele que está afetado pelo paciente, da sua família, seu ente querido. Aí é mais difícil, a gente não poderia, todos nós ficaríamos descompensados. Se um membro da minha família tiver o vírus, está doente, ou está internado, ou está de quarentena para se recuperar, eu não posso perder o equilíbrio, mas todos nós seremos descompensados emocionalmente. Essa descompensação não pode gerar um desequilíbrio, porque tem um texto de Freud chamado assim, a psicopatologia da vida cotidiana, ou seja, sempre as doenças estão nos atravessando. Aliás, de uma forma geral, vamos dizer assim, eu diria assim, todos nós estamos em quarentena, no mundo todo mundo está se cuidando para não pegar doenças, faz exames, toma remédio, o mundo está cheio de vírus, vamos dizer assim. Agora, nós estou falando no sentido geral, mas no sentido particular, esse vírus, nós vamos só nos salvar, vamos dizer assim, nós vamos só não perder o equilíbrio se seguirmos as orientações das autoridades, vamos dizer assim, que tem a vigilância sanitária, que são os médicos, enfermeiros, os que decidem. Eu acho que, nesse sentido, viu, Neto? Não, eu quero dizer assim, a ciência vai ser mais valorizada, eu acho, novamente. Aqui no Brasil, menos de se não me engano, acho que 3%, baixou até para investimento na ciência, quer dizer, o índice de recurso para os cientistas brasileiros é muito baixo em relação ao PIB nacional. Então, eu acho que os governos vão pensar mais na ciência agora, no investimento da tecnologia, porque a tecnologia é uma grande ferramenta para o bem-estar do mundo, embora a tecnologia também já causou muitos danos. A Segunda Guerra Mundial foi o avanço da tecnologia, criando aviões, etc., tanques. Então, hoje a guerra depende apenas de um botão, vamos dizer assim. Então, a tecnologia está muito avançada, mas a tecnologia pode estar a serviço. Por exemplo, o Santos Dumont criou o avião e eles ficou apavorados com os aviões estavam jogando bomba nas pessoas, não é? Uhum, então tem esses dois lados. Então, mas eu diria assim que a ciência precisa, e nós precisamos acreditar nos cientistas, naqueles que estão nos orientando, porque a ciência é a comprovação do conhecimento. E sair desse achacionismo, né? Dessas intuições, dessas brevidades, vamos dizer, intelectuais, e seguirmos uma linha mais científica, já que somos cientistas sociais. Eu, como psicólogo, sou um cientista social. Exato. Agora, o professor Calomene, eu tenho uma questão também que eu queria trazer, que é com relação... eu faço essa pergunta e depois, como combinei com vocês, faço uma pergunta para os dois e para o posicionamento final de vocês também, até porque, se deixar, como o Nogueira falou, a gente vai até mais tarde aqui no bate-papo. Mas, questão de educação física, o que acontece? Nós estamos lá no Olímpico, né, falando de uma forma macro.
várias competições que estavam acontecendo, pararam essas competições. Pensando nessa questão dos atletas, seja atletas de grande potências, ou seja atletas, até mesmo atletas amadores, assim, mas que têm a preparação, ou atletas que estão começando agora. Essa retomada, até mesmo atleta do dia a dia, né? Vamos botar aí o cara que corria toda semana ou todo dia, mas teve que parar. Como que isso interfere, essa parada aí que a gente dá durante essa quarentena, por mais que você tente fazer algum tipo de atividade em casa, mas não é na mesma intensidade de qual você praticava antes, como que isso interfere até mesmo no rendimento, sobretudo do atleta, a partir de então? Eu sou flamenguista, imagino que, como todo flamenguista, está preocupado com o coronavírus, foi o que foi responsável por parar essa máquina aí que Jorge Jesus comandava, né? Agora o rendimento, mas falando sério, o rendimento do atleta mesmo, como retomar isso após esse período de quarentena? Realmente, quando se fala aí de esporte, principalmente profissional, né, hoje em dia, toda a preparação do atleta ela é pautada no calendário, né? É feita uma análise do ano, né? Por isso que se fala ano olímpico, ciclo olímpico, né? Porque os atletas eles se preparam para que eles possam, dentro aí das suas diversas possibilidades de treinamento, que eles possam chegar no período da competição-alvo com o máximo de performance possível, né? No auge da performance. Então, é feita uma série de planejamentos e os treinamentos eles são prescritos para que haja uma evolução para que se alcance esse objetivo. O que acontece é que agora, por exemplo, as Olimpíadas mesmo já foram adiadas, né? Não vai ser mais, vai ser no ano que vem, né? Em julho do ano que vem. As outras competições, como o Campeonato Brasileiro, né? Ainda não se sabe, porque esse que talvez seja o maior problema. Porque como a gente ainda não tem uma definição exata de quando o isolamento vai terminar e quando essas competições esportivas vão retomar, não dá para se fazer um planejamento de uma evolução na questão da preparação física para uma data A, B ou C, né? Porque você não tem essa data. Então, o que a maioria dos atletas tem feito, e a gente tem visto isso aí nas reportagens que têm sido vinculadas, é justamente tentar manter o nível de atividade física que eles já tinham adquirido, ou seja, se manter pelo menos na mesma condição física que eles estavam antes, né? Porque se se deixa, né, totalmente de se fazer atividade física, o que vai acontecer? Esses atletas que estavam numa curva ascendente de desempenho, eles passam a perder performance, ou seja, eles passam a perder força, eles passam a perder condicionamento cardiorrespiratório, eles passam a perder capacidade técnica, e isso depois vai demorar um tempo para que eles readquiram essas valências. Então, como também se não tem uma data para se retornar, também fica difícil que eles continuem evoluindo, porque também, se eles continuassem treinando, por exemplo, mesmo que dentro de casa, nas mesmas intensidades que eles treinavam antes, o que ia acontecer? Provavelmente, quando o campeonato chegasse no auge, eles já estariam fadigados, eles já estariam cansados. Então, a estratégia que tem sido utilizada nesse momento é se fazer os exercícios para uma manutenção do condicionamento físico pelo tempo que for necessário. E aí, a partir do momento que o isolamento for liberado, que as competições esportivas retomem, vai ser refeito todo um planejamento para que esses atletas possam continuar evoluindo nos seus condicionamentos aí, físico, técnico e tático, né? Com relação aos amadores, que você também mencionou, né? É mais ou menos a mesma dinâmica. Óbvio que um atleta amador, quem corre de forma recreativa ou participa de competições de forma recreativa, tem também, de certa forma, um planejamento. Ele sabe o momento onde ele acha ou ele quer que esteja o seu pico de desempenho, né? A gente pode até fazer uma analogia com a questão da estética, né? No verão, as pessoas querem estar no auge da forma porque elas ficam com menos roupa. Então, há um planejamento
quando as pessoas entram numa academia, para que chegue no período de verão, ela esteja na melhor forma possível. Então, a dinâmica, a forma de raciocínio é o mesmo, né? Como dentro de casa não é possível que se dê grandes sobrecargas para que haja um aumento de desempenho, o ideal é que você se mantenha ativo de forma moderada para que você faça uma manutenção do estado ótimo de saúde. E aí sim, a partir do momento da liberação do isolamento, você busque novamente a evolução do seu condicionamento. Beleza, a gente tá chegando pergunta de ouvinte aqui, mas infelizmente nosso horário já está um pouquinho estourado. Como a Nogueira falou, a gente já bate-papo para a gente ir por bastante tempo. Pedir desculpa aos ouvintes, a gente sempre repassa as perguntas e é sempre importante a participação deles com essas perguntas durante a transmissão ao vivo. Tem pergunta que tem o posicionamento do Avelino, mais uma vez, tem o Anderson Pontes Morales, mas infelizmente nosso horário está estourado e a gente tem que concluir a nossa entrevista. E como eu combinei com vocês, queria falar também do papel de vocês como coordenadores de curso. Vamos começar com o Dr. Paulo, depois o Calomeni também da sua posição. Como coordenadores de cursos acadêmicos, como que vocês estão vendo a dinâmica do calendário escolar deste ano? Vocês acham que vai dar tempo de se concluir? Quais são as perspectivas de vocês para que não seja um ano perdido para a educação? Que muito se fala que já é para a economia. Mas hoje eu queria até falar de um artigo do deputado Marcão, na Folha da Manhã. O deputado fala que o Congresso está tentando preparar um terreno para uma retomada econômica pós-pandemia. Agora, e no aspecto da educação, vocês que são coordenadores de curso, como que vocês projetam essa retomada aí para que não se tenha tanto prejuízo para o ensino no nosso país? Aproveitar, doutor Paulo, também para deixar as considerações finais do senhor, e desde já eu agradeço pela sua disponibilidade. Prazer, é meu. Então, o Isicença tem a vertente de que a transferência de saber e a transferência do afeto, ou seja, nós temos aulas presenciais, credenciados para isso, 100% presente. Nossa instituição tem essa aprovação do MEC que o nosso curso é presenciabilidade, não ausenciabilidade. Então, porque nós acreditamos nesse contato afetivo das relações humanas em salas de aula e também a relação do saber. Então, as nossas aulas é um laboratório onde todo mundo trabalha dentro das suas condições individuais e pessoais, os seus conhecimentos na área da psicologia como ciência e profissão, ética e pesquisa. Então, pelo fato de sermos uma instituição presencial, nós fizemos um novo calendário já, prevendo que possivelmente temos essa perspectiva organizada, né? Nós estamos nos organizando. Então, pensamos que nossas aulas poderão voltar do dias 5 de maio e terminaremos na primeira quinzena de agosto, cumprindo 100% das aulas que são previstas para o semestre. Então, nesse sentido, o Isicenças fará com que nós venhamos a cumprir a totalidade das aulas presenciais dos alunos. Professor Calomeni? Opa, desculpa, professor Paulo, pode concluir. Quero agradecer por esse honrado convite de vocês e espero que tenhamos contribuído de alguma forma para todos nós e estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Professor Calomeni. Exatamente isso que o professor Paulo Artur colocou, né? A equipe de coordenação dos cursos lá do Isicenza, juntamente com a direção, a gente tem se reunido de forma virtual frequentemente. A gente tem um debate constante entre nós, a importância de fazer essas reposições de forma presencial, não fugindo aí essa característica do Isicenza, né? E também não tentando manter aí a tranquilidade aí para os nossos alunos, na certeza de que eles não vão ter perdas acadêmicas com relação devido, né, a esse isolamento. Então a gente tem essa previsão, né? A gente está
uma estimativa, né, que a gente está fazendo de que o isolamento ainda dure todo o mês de abril, né, e aí as aulas retornando em maio, mas caso seja nesse momento ainda maior, nós estamos já com planos alternativos para que o aluno não seja prejudicado, né? Eu acho que o principal é isso, não aumentar o nível de estresse, né, manter o aluno tranquilo, com a certeza de que eles vão receber, né, todo o conteúdo que foi previsto para o semestre aí da melhor maneira possível. Aí agradecendo também, né, agradecer ao Nogueira, a você, Arnaldo, pelo convite, ao professor Paulo Arthur, que é sempre um prazer participar aí de atividades em conjunto. A gente não está podendo nos encontrar lá no dia a dia da universidade, então é sempre bom ter oportunidade de ter esse contato, mesmo que seja online. E me coloco à disposição aí de vocês, para sempre que vocês precisarem, pode contar comigo para o que deve. Um abraço. A gente que agradece. Nogueira? Pois é, um abraço aí aos dois professores. Eu já vou logo dar nota 10 aí para os dois hoje aqui, sinceramente, né? Eu vi bastante a entrevista, prestei muita atenção, muito bacana, porque são dicas fundamentais neste momento em que a gente está faltando pouco, né? E espera que se espera que falte pouco realmente para sair dessa pandemia. Um grande abraço aí ao professor Paulo Arthur, mais uma vez, ao professor Maurício Calomeni, e aproveitar e estender esse abraço à minha querida Beth Landim e a Eleonora, toda a equipe lá do Easy Sensa. Mais uma vez, obrigado a vocês. Ô Arnaldo, e a gente segue por aqui, então amanhã você, definindo a pauta, já nos passe aí as informações para que a gente possa fazer, né, todo o procedimento e, naturalmente, outro dia interessante, outro programa interessante para você acompanhar sempre aqui com as informações e, né, com a participação dos nossos ouvintes. Obrigado, Arnaldo. Valeu, Nogueira. Então, daqui a pouquinho, definindo, a gente informa lá no site Folha 1, né, como a gente sempre faz no dia anterior à entrevista, nosso convidado de amanhã. Mas como a gente está nesse período de teste, hoje aqui eu tive que abrir cortina, fechar cortina, virar o computador para um lado, virar para o outro. Até a hora que deu, pelo menos aqui, para ter uma luz e não ter sol. Mas a gente está em período de adaptação, né? Mas o importante é que a gente tem sempre destacado, que nós, como imprensa, também fazemos o nosso papel nessa questão do isolamento social, porque é de extrema importância para que a gente possa achatar essa curva. É o que a gente sempre fala. O importante nesse momento é que não seja todo mundo infectado ao mesmo tempo, porque a rede pública de saúde do nosso país não tem condições de atender a esse grande número de pacientes. Agradecer mais uma vez os entrevistados e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço, Arnaldo. Agradece ao Lucas aí, o professor Arthur, o Paulo Arthur. Um grande abraço aí pro Lucas, tá? É o assessor técnico dele lá, por enquanto. Tá, obrigado aí, Calomeni, mais uma vez. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Arnaldo. Até amanhã com o programa Folha no Ar, primeira edição, às 7 horas da manhã, aqui na Folha FM. Não esqueça, daqui a pouco, esse programa em podcast nos principais aplicativos em todos os aplicativos de podcast. 8h57 em Campos.